Você já carregou uma dor tão profunda, tão aguda e tão avassaladora que sentiu que ela poderia rasgar sua alma. No entanto, para o resto do mundo, você parecia estar perfeitamente bem. Você já se sentou em uma sala cheia de pessoas sorrindo e concordando enquanto internamente você travava uma batalha que parecia uma crucificação. Muitas vezes pensamos que os maiores sofrimentos são aqueles que podemos ver, as camas de hospital, os gessos, as cicatrizes, mas há um mistério na vida espiritual, um segredo registrado nos diários dos santos que sugere algo diferente. O sofrimento mais poderoso, aquele que abala as fundações do inferno e abre as comportas do céu, é muitas vezes o sofrimento que permanece invisível. Imagine olhar para as mãos de uma jovem freira. São mãos comuns, elas esfregam o chão, elas descascam batatas, elas viram as páginas de um livro de orações. Não há marcas nelas, nem sangue, nem cicatrizes. E, no entanto, no exato momento em que você olha para elas, essas mãos estão sentindo a sensação perfurante e esmagadora de pregos de aço frio, sendo cravados através de ossos e nervos. Isso não é uma metáfora. Esta é a terrível e bela realidade de Santa Maria Faustina Kowalska. Ela sentia os pregos, mas ninguém podia vê-los. Hoje vamos caminhar para dentro do mistério dos estigmas invisíveis. Vamos descobrir um segredo que Santa Faustina implorou a Jesus que mantivesse oculto. Um segredo que revela o verdadeiro valor das suas lágrimas escondidas e das suas batalhas silenciosas. Se você já se sentiu sozinho em sua dor, se já sentiu que Deus esqueceu sua luta, porque ninguém mais a percebe, esta mensagem é a tábua de salvação que você estava esperando. Antes de entrarmos neste Santo dos Santos, antes de pisarmos na capela onde este milagre aconteceu, precisamos preparar nossos próprios corações. Precisamos unir nossas próprias feridas invisíveis com as dela. Convido você agora mesmo a criar um santuário de confiança nos comentários abaixo. Qualquer que seja o fardo silencioso que você carrega hoje, seja uma dor física que os médicos não conseguem curar, um luto que o tempo não curou, ou uma preocupação com um filho que mantém você acordado à noite, traga-o aqui. Não carregue isso sozinho por mais tempo. Digite as palavras que Santa Faustina usou para ancorar sua alma durante sua maior agonia. Jesus, eu confio em vós. E se você está carregando essa cruz por outra pessoa, um ente querido que está sofrendo em silêncio, deixe o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los juntos, nos raios da divina misericórdia aqui e agora. Que este seja o seu ato de entrega. Agora, vamos viajar de volta ao humilde convento na Polônia. Estamos na década de 1930. O mundo não sabe que está à beira da guerra e dentro dos muros do convento, as irmãs não sabem que estão vivendo com uma profeta. A irmã Faustina é, segundo todos os relatos, pequena, comum. Ela é alegre. Ela trabalha duro na cozinha e no jardim. Mas dentro do santuário de sua alma, uma tempestade de graça está ocorrendo. Muitas vezes pensamos nos estigmas, as feridas físicas correspondentes à crucificação de Cristo, como o sinal definitivo de um místico. Pensamos em São Francisco de Assis, no Monte Laverna, ou em São Padre Pio, com suas mãos enfaixadas, sangrando por 50 anos. Esses sinais eram visíveis, atraíam multidões, eram provas inegáveis de uma união sobrenatural com Deus. Mas o caminho de Santa Faustina foi diferente. O caminho dela foi o caminho da misericórdia, e a misericórdia muitas vezes realiza sua maior obra no escuro, no silêncio, nas câmaras secretas do coração, onde apenas Deus pode ver. O diário registra um fenômeno que desafia tudo o que pensamos saber sobre a dor. Faustina escreve na entrada 946 sobre uma experiência recorrente específica. Geralmente acontecia durante a Santa Missa e quase sempre em uma sexta-feira, o dia em que Nosso Senhor entregou seu Espírito. Visualize a cena. A capela está quieta, cheia do cheiro de velas de cera de abelha e incenso. O padre levanta a hóstia. As outras irmãs curvam suas cabeças em silêncio reverente. Mas, para Faustina, a atmosfera muda violentamente. De repente, sua alma é transportada para o Gólgota. Mas não é apenas uma visão que ela vê com seus olhos. É uma realidade que ela sente em sua carne.
Ela descreve a sensação com precisão arrepiante. Ela diz que a dor tomava conta de suas mãos, de seus pés e de seu lado. Mas observe a linguagem que ela usa. Ela não descreve como uma dor surda ou um peso espiritual. Ela descreve como pregos de aço. Faça uma pausa nessa imagem por um momento. Aço, frio, inflexível, afiado. A sensação de um espigão grosso sendo martelado através da anatomia delicada da mão, cortando nervos, esmagando os pequenos ossos do pulso, travando o membro em uma posição de agonia absoluta. Ela sentia o peso de um corpo pendurado naquelas feridas. Ela sentia o rasgar da carne. E ainda assim, se você estivesse sentado no banco ao lado dela, olhando para as mãos dela, descansando no banco de madeira, você não veria nada. A pele estava lisa. A tez estava normal. Não havia uma gota de sangue para ser vista. Estes eram os estigmas invisíveis. Mas por quê? Por que Deus infligiria a dor sem o sinal? Por que permitir o sofrimento da crucificação sem a glória das feridas milagrosas que provariam sua santidade ao mundo? A resposta está em uma conversa que Faustina teve com Jesus, registrada na entrada 1054 do diário. Esta entrada revela a profunda humildade desta secretária da misericórdia. Ao contrário de muitos que poderiam desejar secretamente serem reconhecidos como santos, Faustina tinha pavor de atenção. Ela sabia que feridas visíveis trariam curiosidade. As pessoas a tratariam como uma relíquia viva. Elas viriam para olhar, para julgar ou para elogiar. E Faustina sabia que o louvor humano é um ladrão perigoso que pode roubar o mérito de nossos sacrifícios. Então ela fez um pedido que parece quase impossível para a lógica humana. Ela pediu a Jesus a dor, mas implorou a ele que tirasse as marcas. Ouça a intimidade dessa troca. Ela não pediu para que a dor fosse removida. Ela não disse, Senhor, isso é demais, por favor, pare. Não. Ela entendeu que o sofrimento era a moeda que ela precisava para comprar almas de volta da beira do inferno. Ela estava disposta a pagar o preço. Ela só não queria que o recibo fosse visível para o mundo. Ela queria que a transação fosse apenas entre ela e Jesus. E Jesus, que é o mestre da humildade, atendeu ao seu pedido. Ele lhe disse, minha filha, você participará da minha paixão, mas as marcas serão invisíveis aos olhos dos homens. Seu sofrimento será conhecido apenas por mim. Esta é a primeira grande lição dos pregos invisíveis. O valor do seu sofrimento não é determinado por quanta simpatia você recebe dos outros. Em nosso mundo moderno, somos obcecados por validação. Postamos nossas lutas nas redes sociais, contamos nossas histórias esperando curtidas e comentários. Queremos que as pessoas saibam o quanto estamos trabalhando duro, o quanto estamos suportando. E não há nada inerentemente errado em buscar apoio. Precisamos de comunidade, mas Santa Faustina nos ensina que existe um nível mais elevado de amor. Existe um amor que diz, Jesus, eu carregarei isso por ti, e não preciso que mais ninguém saiba. Pense nos pregos invisíveis em sua própria vida. Talvez seja uma doença crônica que não aparece por fora. Você parece saudável, mas cada passo é uma batalha. Talvez seja a dor de um casamento desfeito que você mantém em segredo para proteger seus filhos. Talvez seja a escuridão espiritual da depressão, onde você sorri no trabalho, enquanto sua alma sente como se estivesse sufocando. Faustina está lhe dizendo hoje, você não está fingindo, a dor é real. E o mais importante, Deus a vê. Só porque o mundo não pode ver o sangue, não significa que você não esteja sangrando. E só porque você não está recebendo simpatia das pessoas, não significa que você não esteja recebendo o mérito do céu. Na verdade, a invisibilidade da ferida pode torná-la ainda mais poderosa. Vamos nos aprofundar no diário. Por que Jesus permitiu isso? Foi apenas para testá-la? Não. Na economia da divina misericórdia, nada é desperdiçado. Jesus revelou a Faustina que essas dores eram necessárias para salvar pecadores que estavam naquele exato momento, rejeitando a Deus. Há um mistério aqui chamado corredencão. Agora, precisamos ser cuidadosos. Jesus é o único Salvador. Seu sacrifício na cruz foi suficiente para salvar 1 bilhão de mundos, mas em seu amor infinito, ele nos permite seu corpo unir nossos pequenos sofrimentos ao seu sofrimento infinito. Ele nos permite ajudá-lo a carregar a cruz.
Quando Faustina sentia os pregos em suas mãos durante a missa, Jesus a estava conectando aos pecados específicos do mundo. As mãos representam nossas ações. Pense nos pecados cometidos pelas mãos humanas: a violência, o roubo, a escrita de palavras de ódio, os atos de impureza. Quando Faustina sentia suas mãos sendo perfuradas, ela estava oferecendo reparação pelos pecados das mãos. Quando ela sentia a dor em seus pés, ela estava fazendo reparação pelos pecados daqueles que se afastam de Deus, aqueles que correm em direção à destruição, aqueles que usam sua liberdade para se desviar do caminho da luz. E quando ela sentia a dor em seu lado, a lança que perfurou o coração de Jesus, ela estava sofrendo pela frieza dos corações, pela falta de amor, pelas almas que rejeitam a misericórdia. Ela escreve: senti a dor em minhas mãos, pés e lado. A dor era tão grande que eu não teria suportado se Deus não tivesse me sustentado. Isso nos leva a uma pergunta crucial para você, ouvinte. E se a sua dor tiver um propósito que você ainda não percebeu? Muitas vezes perguntamos: por que eu? Por que isso está acontecendo? Tratamos o sofrimento como um acidente, um erro no universo ou um castigo. Mas e se Jesus estiver convidando você, como Faustina, a ser uma vítima de amor? E se aquela dor de cabeça que você tem hoje, aquela exaustão, aquela dor emocional aguda de traição, e se Jesus estiver dizendo: meu filho, eu tenho um pecador precisando de graça agora, eu preciso de um pouco de sofrimento para adicionar ao meu tesouro, para pagar pela conversão dele. Você me dará esta dor de cabeça? Você me dará esta dor no coração? Quando mudamos nossa perspectiva da dor sem sentido para o sacrifício redentor, tudo muda. Os pregos ainda estão lá, eles ainda doem, mas eles não são mais apenas metal rasgando a carne, eles se tornam chaves, chaves que destravam as correntes de almas presas pelo pecado. Os estigmas invisíveis de Santa Faustina nos ensinam que podemos ser místicos no meio do cotidiano. Você não precisa viver em um convento, você não precisa levitar. Você pode estar dirigindo seu carro, lavando louça ou sentado em uma reunião e, ao mesmo tempo, pode estar participando da obra da salvação. Imagine que você está no trabalho e recebe uma palavra dura de um chefe ou de um colega. Isso arde. Parece um pequeno prego. Seu instinto é revidar, se defender, mostrar a ferida. Mas, em vez disso, você se lembra de Santa Faustina. Você respira fundo. Você aceita o prego invisível. Você diz internamente: Jesus, eu ofereço esta humilhação pela alma de alguém que está morrendo agora. Naquele momento, você se tornou um cálice vivo. Você capturou uma gota do sofrimento de Cristo e a usou para regar uma alma seca. Ninguém viu. Seu chefe não sabe. Seus colegas de trabalho não sabem. Mas os anjos viram. E Jesus viu. Há outra camada neste mistério. Uma que é talvez a mais reconfortante de todas. É a ideia de que Jesus compartilha essa dor conosco, porque Ele não quer que fiquemos sozinhos. No diário, Jesus muitas vezes diz a Faustina que Ele descansa no coração dela. Quando o mundo estava cheio de ódio, quando o barulho do pecado era muito alto, Jesus buscava refúgio no coração sofredor e silencioso desta freira. Ao permitir que ela sentisse suas feridas, ele estava essencialmente dizendo: estou confiando a você, meu maior tesouro, minha cruz. Você percebe que elogio o sofrimento pode ser? Eu sei que não parece um elogio, parece um fardo, mas Jesus só compartilha sua cruz com seus amigos mais próximos. Ele a compartilha com aqueles que ele sabe que podem suportar o peso, porque se apoiam inteiramente nele. Se você está sofrendo intensamente agora, pode ser porque Jesus o considera um amigo próximo. Ele trouxe você para o círculo íntimo do Getsemane. Ele permitiu que você sentisse os pregos, porque ele sabe que você o ama o suficiente para ficar na cruz com ele. Mas precisamos abordar o medo de que a dor seja demais. Faustina sentiu esse medo. Ela era humana, ela não gostava da dor. Ela escreve sobre tremer ao pensar no que estava por vir. Ela escreve sobre o suor da morte em sua testa. Em uma entrada cativante, ela descreve ver o cálice dos sofrimentos sendo apresentado a ela, e ela queria empurrá-lo para longe. Isso é importante. Os santos não são estátuas estoicas, eles sentem a resistência da natureza humana. Mas então, ela olhou para Jesus.
Ela viu o amor nos olhos dele, e ela percebeu que o cálice do sofrimento era também o cálice da bênção. Ela escreve: o amor torna tudo fácil. Esta é a arma secreta, amor. Os pregos eram feitos de aço, mas o coração dela era feito de fogo. O fogo do amor derreteu a dureza do sacrifício. Quando você ama alguém, você está disposto a sofrer por essa pessoa. Uma mãe sofrerá a falta de sono por seu filho doente. Um soldado sofrerá nas trincheiras por seu país. Faustina estava disposta a sofrer os estigmas invisíveis por seu esposo e pelas almas que ele amava. E aqui está a promessa que vem com este ensinamento. A dor é temporária, mas o mérito é eterno. Faustina teve visões do futuro. Ela viu a glória que aguarda aqueles que sofrem pacientemente. Ela viu que cada lágrima que choramos em segredo é recolhida por Deus. Nenhuma só é perdida. Quando chegarmos na eternidade, essas feridas invisíveis brilharão como diamantes. As cicatrizes de nossa vida, que tentamos tanto esconder ou curar, serão os troféus de nossa vitória. Jesus disse a ela: minha filha, não tenha medo dos sofrimentos. Eu estou com você. Quero falar diretamente com aqueles de vocês que estão vivendo com estigmas invisíveis agora. Talvez você esteja lidando com uma doença mental, os ataques de pânico, a névoa pesada da depressão, os pensamentos intrusivos. Estes são pregos. Eles são aterrorizantemente reais. No entanto, as pessoas olham para você e dizem: apenas anime-se. Ou, é tudo coisa da sua cabeça. Jesus sabe que não é apenas coisa da sua cabeça. Ele sentiu a angústia mental do mundo no Jardim das Oliveiras. Ele sentiu o peso esmagador da ansiedade. Quando você suporta esses momentos agarrado a Ele, você está participando da paixão dele. Você é um guerreiro do Espírito. Talvez seus estigmas invisíveis sejam a solidão. Você se sente esquecido. Você sente que ninguém entende seu coração. Isso é um prego. Ele perfura o lado. Ele perfura o coração. Jesus sentiu esse prego quando seus apóstolos adormeceram. Ele o sentiu quando Judas o beijou. Ele o sentiu quando gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Ao unir sua solidão à dele, mas você a transforma. Seu quarto vazio se torna um santuário. Seu silêncio se torna uma oração. Então, como praticamos isso hoje? Como vivemos a lição das feridas invisíveis de Santa Faustina? Primeiro, reconhecimento. Pare de tentar minimizar sua dor para si mesmo. Não diga, não é nada. Admita para Jesus: Senhor, isso dói. Isso parece um prego. A oração honesta é o começo da intimidade. Segundo, oferecimento. Este é o passo crucial que transforma a dor em poder. Não sofra apenas com a dor. Sofra com um propósito. Faça um simples ato de vontade. Jesus, uno esta dor à ferida em sua mão direita. Eu a ofereço pelo meu filho que parou de ir à igreja. Ou, Jesus, uno esta ferida emocional à ferida em seu lado. Eu a ofereço pela pessoa que me machucou. Terceiro, silêncio. Tente apenas uma vez não reclamar com um ser humano sobre um pequeno sofrimento específico. Não estou falando de problemas médicos sérios que precisam de atenção. Por favor, procure ajuda para esses. Estou falando das irritações diárias, das pequenas injustiças, das dores e incômodos. Tente manter um prego secreto entre você e Jesus. Diga a Ele: Senhor, este é só para Ti. Este é o nosso segredo. Você ficará surpreso com a intimidade que isso constrói. Cria um jardim secreto em sua alma, onde apenas você e Ele podem caminhar. E, finalmente, confiança. Confie que Ele conhece o limite. Jesus nunca deu a Faustina mais do que ela podia suportar com a graça dele. Muitas vezes, Ele aliviava a dor quando ela se tornava avassaladora, ou Ele inundava a alma dela com tal consolação que a dor parecia desaparecer na luz do seu amor. Há um belo momento no diário onde Faustina descreve os raios de misericórdia. Todos nós conhecemos a imagem, os raios vermelho e pálido fluindo de seu coração, mas você já considerou que a luz vem das feridas? A fonte da luz é a fonte da dor. O coração foi perfurado e dessa perfuração veio a luz. Suas feridas, seus estigmas invisíveis, são os lugares por onde a luz de Deus quer brilhar através de você. Se você fosse perfeito, se não estivesse quebrado, se não tivesse dor, você poderia ser como uma parede, sólida, mas opaca. Mas por que você está ferido? Por que você tem essas rachaduras em seu vaso de barro? A luz de Cristo pode brilhar através de você para os outros.
As pessoas olharão para você e se perguntarão como ela tem tanta paz em meio a essa luta. Como ele permanece tão gentil quando a vida tem sido tão dura com ele. Eles não verão os pregos, mas verão a luz. Eles verão a divina misericórdia vivendo em você. Ao encerrarmos esta reflexão, quero deixar com vocês uma visão de esperança. Santa Faustina morreu aos 33 anos, a mesma idade de seu mestre. Seu corpo foi consumido pela tuberculose. Ela estava em agonia, mas sua morte foi um momento de êxtase. Por quê? Porque ela sabia que o tempo dos pregos havia acabado e o tempo da coroa estava começando. Ela sabia que cada momento de sofrimento invisível havia salvado uma alma. Imagine chegar no céu. Você é recebido por Jesus e então é apresentado a um estranho, uma pessoa que você nunca conheceu na terra, alguém que viveu em um país diferente, talvez um pecador que estava em seu leito de morte, aterrorizado e sozinho. E Jesus diz a você: você se lembra daquela sexta-feira em 2024? Você se lembra daquela dor terrível que sentiu, daquela humilhação no trabalho, daquela enxaqueca que você ofereceu em silêncio? Você entregou aquilo a mim. E eu usei a graça daquele oferecimento para tocar o coração deste homem em seu momento final. Ele está aqui, em felicidade eterna, porque você estava disposto a sentir o prego. Essa é a realidade. Essa é a promessa. Portanto, não tenha medo dos pregos. Não tenha medo dos estigmas invisíveis. Você não está sozinho em seu sofrimento. Você está sendo segurado nos braços do crucificado, que ama você mais do que você pode compreender. Vamos terminar como começamos, com um ato de profunda confiança. Feche os olhos por um momento. Visualize suas mãos. Visualize os fardos invisíveis que você está carregando. Agora, visualize Jesus colocando as mãos dele sobre as suas. As mãos dele ainda trazem as marcas. As únicas coisas feitas pelo homem no céu são suas cicatrizes. Ele coloca suas mãos feridas sobre suas mãos feridas. A dor flui de você para ele, e a força dele flui dele para você. Você está seguro. Você é visto. Você é amado. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vá agora na paz dessa confiança e lembre-se: o sofrimento é um túnel temporário, mas a misericórdia é o destino eterno.